Há mais de 3.000 anos, a Tebas Imperial era a cidade mais rica e poderosa da Terra. Os antigos egípcios achavam-no o centro do universo, pois era aí, nos grandes templos de Karnak e Luxor, onde acreditavam que vivia o próprio Deus. O Egito era uma terra de magia, mas com invasões, guerras e pilhagens e o próprio tempo, muito se perdeu. A cidade sagrada ficou enterrada sob 20 séculos de areia do deserto. Hoje, os templos e túmulos de Tebas estão a ser restaurados. Quais eram os sonhos dos faraós e as histórias de Deus aqui sepultadas, na mais misteriosa das terras? Templos da Eternidade. Sonhos dos faraós. Os deuses amavam o Egito. Juntamente com o deserto e o eterno Nilo, a sua presença era vista e sentida por todo o lado na exótica paisagem do país, especialmente nos grandes templos de Karnak e Luxor. E com os deuses havia o mistério. O Egito tem os seus segredos e sabe mantê-los, escondidos no vasto silêncio dos séculos passados. No Egito, há algumas coisas que nunca se conhecem verdadeiramente. Por exemplo, porque é que era tudo tão grande? E porque é que estava tudo construído para dividir o tempo e durar eternamente? E o que teriam imaginado as pessoas que construíram tudo isto, quando nada se tinha ainda construído que tivesse apenas uma fração deste tamanho? Enquanto o resto do mundo vivia em cabanas de lama, os egípcios construíam com uma grandeza épica. Para além dos mistérios, o Egito estava cheio de paradoxos. Poucas outras civilizações tinham tal alegria de viver. Tanto pelo amor à beleza, como pela sua celebração da natureza, parece óbvio que viam um mundo com humor e graça. Mas nenhum outro povo tinha tal fixação na morte como eles. Durante uma vida inteira dedicava-se tanto tempo e despesas na preparação do pós-vida como na vida presente. Os seus rituais fúnebres e de mumificação eram os mais elaborados que se conhecem. E os paradoxos sucedem-se. Os egípcios foram pioneiros da matemática, da ciência e da medicina, mas serviam-se muito da magia para explicar o desconhecido. E havia os faraós. Haverá outros governantes na história do mundo que tivessem um poder tão absoluto? Quem mais senão um faraó para se dizer um Deus e o seu povo realmente acreditar nisso? Quem mais senão um faraó para erigir o maior monumento de sempre e dedicá-lo a si próprio? Com recursos e fundos quase ilimitados, não havia sonhos grandiosos demais para os reis do Egito. Quando sepultados, cobriam-se com escudos de ouro. E há a questão do tempo. Mais do que qualquer outra terra, o Egito e o tempo têm um estranho laço. O Egito era antigo até para os gregos e romanos. Quando estes chegaram, já tinha milhares de anos e era tão misterioso como hoje. Tal como nós, os gregos e os romanos olhavam para as pirâmides e os templos dos faraós e ficavam maravilhados com a sua majestade anciã. Como nós, viajavam pelo Nilo até aos confins da história e interrogavam-se como tudo isto tinha aparecido. E, tal como nós, ficavam perplexos. Uma coisa é certa: muitas coisas se juntavam aqui, sobretudo o homem e Deus. Se os deuses amavam o Egito, os egípcios amavam os deuses ainda mais. No coração das suas convicções religiosas estava a cidade santa de Tebas. O poeta grego Homero chamara-lhe a grande cidade de 100 portas. Para os antigos egípcios, era a cidade onde punham o seu melhor, pois era aqui, no grande templo de Karnak, e a perto de 3 quilómetros do templo de Luxor, que acreditavam que vivia o grande deus Amon. Era deste deus e destes templos que acreditavam que emanava o poder e o mistério do universo.
Nesta terra de mistério, talvez a coisa mais misteriosa de todas fosse a religião. As divindades egípcias tinham muitas formas. Uma das manifestações de Amon, que era adorada em Tebas, era a de um pequeno ídolo, provavelmente feito de ouro, com as feições de um homem. Supõe-se que o nome Amon significa o que está escondido. Isto é muito apropriado, pois quase ninguém, exceto o faraó, mais o sumo sacerdote e os seus assistentes, podia olhar para o pedestal. No entanto, era adorado com a reverência absoluta por todos. Os antigos acreditavam, na verdade, que se tratava de uma imagem divina com um poder inimaginável. Todos os dias, o sacerdote ia ao local principal do templo e executava um ritual onde o Deus era alimentado, vestido e adorado. No fim do dia, este ritual era invertido e o ídolo guardado para passar a noite. É extremamente significativo que fosse o faraó que se dirigia a Amon e não a Amon levado ao faraó. Tal não diminuía de modo nenhum a importância do faraó, mas indica a sua obediência ao Deus. Porque os egípcios acreditavam que o poder do faraó vinha diretamente do Deus. Amon nem sempre fora o principal deus do Egito. Outras divindades tinham já dominado o país. Outros deuses estavam ligados a outras cidades, mas o nome de Amon está para sempre ligado a Tebas. Quando as principais famílias tebanas tomaram o controle do país, Amon tornou-se no primeiro dos deuses. À medida que a fortuna de Tebas se multiplicava e esta se tornava na cidade mais rica e poderosa do Egito, os faraós tebanos não regatearam homenagens ao deus que acreditavam que lhes trouxera tão boa sorte. Como eram os frequentadores principais dos templos, os faraós eram espetacularmente generosos. Partes enormes dos edifícios foram financiadas pelo saque gerado pela fabulosa máquina de guerra egípcia. Cerca de 1500 a.C., as fronteiras ultrapassavam largamente o Vale do Nilo e a influência egípcia estendia-se até a Mesopotâmia. Situada a 640 km do Mediterrâneo, nas margens do Nilo, Tebas estava cheia de riquezas trazidas dos 4 cantos do reino. Os templos de Karnak e Luxor tornaram-se nos maiores locais religiosos do mundo antigo. Que género de tesouro punham os faraós num templo que agradasse ao rei dos deuses? A opulência do templo estava ligada à riqueza do faraó e este possuía-a em abundância. Poucos homens tiveram tanto poder. Como ele próprio era considerado parte de Deus, como seria acordar de manhã e olhar para um mundo que acreditava possuir? Há um lado humano nesta gente, mas deve ter sido esse lado que lhes permitia saber que tudo o que quisesse acontecia. Se o faraó decidia que amanhã se começava a construir aqui um templo, assim seria. A razão mais óbvia para a existência dos templos era como locais de culto, mas parte da sua construção pode ser vista como um meio de imortalidade para os faraós. Deixando os seus nomes e imagens gravados nas paredes do templo, os reis egípcios achavam que parte deles viveria para sempre. A escolha da pedra como material principal de construção era a maior aposta contra a passagem do tempo. E tal era um recurso em que o Egito era rico. Os faraós tinham imensas pedreiras, especialmente em Assuão, a montante do rio. O Vale do Nilo, e especialmente o deserto oriental, é uma das zonas geologicamente mais ricas do mundo. Possui todo o tipo de pedras para construção, decoração, para recipientes de pedra, para joias, etc. O Egito tem muita sorte nesse aspecto e os antigos egípcios tiraram muito partido destes recursos. A arquitetura egípcia é imediatamente identificável e única. O que é que inspirou esta beleza intemporal? Muitos acreditam que os planos dos templos vêm do amor pela natureza dos egípcios.
Pode-se ver como o templo egípcio está tão intimamente ligado à ideia que os egípcios tinham do cosmos e como os egípcios observavam a sua geografia e o que os rodeava. Em primeiro lugar, o pilono é como o horizonte e via-se o nascer e o pôr do sol pela abertura do pilono. E uma característica destes grandes templos é o salão colunado. É essencialmente um salão cheio de colunas. E estas colunas, se reparar, são plantas gigantes. São papiro gigante e loto gigante. E isto é notável se se olha para o topo, que tem forma de flor. Mas também a base da coluna tem um ar de vegetação folhosa. Muitas características do ambiente, o sol, a lua, as estrelas, estão incorporadas na arquitetura. E por que parece tudo tão grande? Embora as pirâmides tivessem sido construídas séculos antes dos templos de Karnak e Luxor e fossem os maiores monumentos jamais construídos, a moda nunca pegou. A maior parte da arquitetura egípcia permaneceu num tamanho normal durante séculos. Mas nos tempos de construção imperial durante o Império Novo, o faraó começou a construir a um nível colossal, fazendo-se notar quer à própria população, quer aos vizinhos e inimigos. Suponho que o tamanho dos monumentos egípcios é uma declaração de poder. Este desejo de monumentalidade e tamanho colossal parece ter-se desenvolvido com o estabelecimento do Império Egípcio, quer na Núbia, quer na Ásia Ocidental, à volta de 1500 a.C. Surpreendentemente, a impressão geral causada por esta arquitetura maciça é particularmente agradável para o gosto atual. É muito limpa, muito polida, muito junta e, em certo sentido, agrada ao sentido estético moderno. Provavelmente não seria particularmente desejável ou belo na época vitoriana, mas para nós parece extremamente moderna, muito polida, muito junta e, de facto, a arquitetura egípcia era muito bem feita. Para além do tamanho, os templos eram restritos. Só os privilegiados podiam entrar no templo. Quando se pensa num templo, muitas pessoas veem uma igreja. Pensa-se que se vai adorar o Deus e entrar. Isso não existia no Antigo Egito. No Antigo Egito, o povo ficava fora das áreas sagradas. Só pessoas purificadas, quer dizer, o sacerdócio, podiam entrar. E quanto mais puro isto é, quanto mais alto na hierarquia sacerdotal, mais longe no templo se podia ir. Como o exterior do templo, tudo no interior era feito para arrebatar e impressionar. Lembremos-nos, apenas a 100 metros no interior do edifício deveria viver o Deus. Surpreendentemente, o faraó não vivia num templo. Tinha o palácio no outro lado. Mas quando visitava o Deus, o que viam o faraó e o sumo sacerdote enquanto andavam cada vez mais para dentro da estrutura? Enquanto se dirigiam para a câmara do Deus, atravessavam o salão colunado. Hoje em dia está iluminado pelo sol, mas nos tempos antigos esta área estava escura. Iluminada por tochas ou por uma luz superior mínima, o salão era uma gigantesca floresta de pilares que abafava o universo. O faraó vinha adorar o Deus, e como ele próprio era uma divindade, pode dizer-se que Deus vinha adorar Deus. Precisavam de uma estrutura digna dessa ocasião, e a sala hipóstila era-o. A partir deste ponto, as coisas ficavam mais restritas. Quando se pensa em termos de um palácio, quanto mais nos aproximamos dos aposentos e quartos reais, mais restrito é o acesso. E aqui tratava-se do acesso pessoal e físico a uma divindade. Os espaços ficavam mais fechados, horizontal e verticalmente, à medida que o chão sobe e o teto desce, e se vai mais longe. Não apenas em termos de um espaço restrito, mas em termos de tempo. Vamos do tempo comum, onde brilha o sol, para um período antes da criação, onde nada se diferenciava e tudo era uma substância negra.
when nothing was differentiated and all was one dark substance. O Deus que habita o templo de Karnak é o grande Deus Criador. Era aqui que o faraó e o Deus comungavam. O facto deste ritual se passar longe da vista da população em geral apenas engrandecia o poder e o mistério do Deus. O centro do universo. O Egito era o dom do Nilo. O grande rio era a razão de tudo. Nascendo no coração da África e atravessando o deserto escaldante, era uma artéria de vida para o país. Dava generosamente comida, trabalho e outra coisa, proteção. O Vale do Nilo era rodeado de ambos os lados por milhares de quilómetros de deserto. Na foz estava o mar Mediterrâneo e na fronteira sul perigosas cataratas. A localização do rio isolava o país dos inimigos. Era muito difícil invadir o Egito, por isso poucos tentaram. Por vezes passavam séculos sem ameaças sérias do exterior. O resultado, embora não fosse um paraíso, era no entanto um glorioso oásis protegido dos inimigos. A maior parte dos egípcios estava feliz com este estado de coisas. Tornaram-se numa sociedade muito conservadora, com uma enorme crença neles próprios e no seu estilo de vida. Nunca quiseram modificar as coisas, porque as que tinham funcionavam. O rio era generoso, o faraó era de família divina, e nada no brutal mundo exterior se podia comparar ao que eles tinham. Estavam satisfeitos com o que tinham durante séculos. Para gente do mundo exterior, o que seria uma visita a Tebas? Que maravilhas veriam? Como seria o povo? É uma comunidade maravilhosa, vibrante, cheia de vida. Devia ser realmente um sítio muito atraente. E devia haver festivais e coisas diferentes. Os sacerdotes faziam coisas e tudo estava em movimento. A qualquer altura havia um templo em construção. Viam-se rampas e nuvens de pó e toda a gente de um lado para o outro. Num certo sentido, seria como um filme do Cecil B. DeMille ou algo dos anos 50. Estavam sempre a acontecer coisas. As riquezas do mundo vinham parar a Tebas, alimentando um estilo de vida opulento criado pelos reis egípcios que raramente foi igualado. Deve ter sido um sítio maravilhoso. Pelo menos para o 1% do topo da sociedade. Por outro lado, se era um camponês que trabalhava nos campos, não creio que fosse muito feliz, porque a vida era principalmente trabalhar de sol a sol todos os dias da semana. Tebas era, de muitas maneiras, uma cidade dividida. Metade para os vivos e metade para os mortos. O rio passava pelo centro da cidade. Na margem ocidental estavam os grandes túmulos e palácios mortuários. Na margem oriental estavam os grandes centros religiosos. Os templos podiam quase ser considerados como os gigantes da indústria da altura. À medida que o faraó e a casa de Amon se tornavam mais poderosos, uma enorme força de trabalho era necessária para a execução das tarefas. Eram mais do que lugares de culto. Eram, de muitas maneiras, grandes centros administrativos e económicos. Estes templos detinham terras por todo o país. Eram partes da sociedade muito ricas. Empregavam centenas, se não milhares de pessoas. E eram importantes de muitas maneiras para a sociedade. Sacerdotes e escribas, contabilistas e médicos, professores e artistas, todos tinham deveres nos templos. Enquanto isso se passava, os templos continuavam a crescer. Nunca houve um prazo para a conclusão de Karnak, porque cada geração queria acrescentar qualquer coisa em homenagem ao Deus. Quanto mais poderoso o faraó, mais grandioso era normalmente o projeto. Quase todos os grandes faraós tebanos contribuíram para o templo, incluindo Amenhotep III, Ramsés II, Hatshepsut e Tutmoses III. E não tinham problemas em alterar o que já tinha sido construído.
O templo de Karnak, durante a sua história, foi uma área de obras gigantesca. Cada rei construía continuamente. Por exemplo, um rei construía em pedra e continuava a construção em tijolo. Talvez um gigantesco pilono de tijolo. Vinha o sucessor, demolia o pilono de tijolo, ampliava o templo de pedra e construía mais em tijolo. E vinha o sucessor deste e talvez até alterava as secções de pedra do templo. Por isso estes templos estavam sempre em obras. Hoje olhamos para as construções e admiramos-nos como conseguiram eles construir tão maciçamente sem tecnologia moderna. Não sabemos todos os segredos, mas o que sabemos indica que os métodos de construção egípcios eram engenhosos e muito duros. Sabemos que as pedras eram transportadas manualmente, usando centenas de milhares de trabalhadores e até áreas muito inacessíveis. Os egípcios usavam o que tinham à mão. Estando no deserto, a areia foi usada como ferramenta principal. O primeiro andar de um templo era construído sobre as fundações e depois era enchido de areia. Depois construía-se o segundo andar com rampas dos lados. E depois este era enchido de areia. E com o que se fica andar por andar é uma enorme caixa de pedra cheia de areia. E quando a estrutura estava toda construída, escavava-se a areia e a arquitetura ficava intacta. Ironicamente, algum do material de construção usado para construir os templos ainda está nos locais empilhados junto de um dos muitos pilonos. Outra adição espetacular aos templos eram os enormes obeliscos. Estes parecem ter sido símbolos do Deus Sol e comemoram a relação do Deus com o rei reinante. Como em muitas estruturas egípcias, os pormenores da sua construção são incríveis. Extraídos a centenas de quilómetros a montante do Nilo, em Assuão, usando ferramentas primitivas, engenho e trabalho duro, alguns mediam mais de 30 metros de comprimento. Era um grande trabalho de engenharia, em primeiro lugar. Extrair os obeliscos levava meses. Era um processo de molhar pequenas cunhas de madeira e colocá-las em buracos furados numa rocha. E quando se tinham cunhas suficientes, batia-se-lhes com um martelo e partia-se a rocha. Era um trabalho extremamente árduo. Embora feitos de granito, eram muito frágeis. Um erro na extração podia destruir todo o projeto. Pobre do capataz que tivesse de dizer ao faraó que este obelisco enorme rachou durante a extração. Esta era quase a parte mais fácil. Os egípcios tinham depois de mover as estruturas enormes para a margem do rio, colocá-las em barcos e navegar rio abaixo. Nesses tempos, o Nilo era muito mais traiçoeiro que nos dias de hoje. Um erro no equilíbrio dos barcos ou durante os rápidos podia afundar o projeto nas profundezas do rio. Os obeliscos que chegavam a Tebas eram levados com muita fanfarra para o templo. Tinham de ser levados para o templo e ser erigidos, e esse era um dos trabalhos mais difíceis de todos. Porque o que se tinha de fazer era elevar estes frágeis bocados de pedra sem os partir nem largar. Mais uma vez, os egípcios usavam rampas de areia. Levantavam o obelisco e baixavam-no para o pedestal usando cordas e força humana. Para as equipas de construção e os capatazes, o baixar final do obelisco provavelmente dava lugar ao maior suspiro de alívio dos construtores egípcios, porque este devia ser o trabalho mais enervante de todos. Os edifícios completos em Tebas tinham um aspecto diferente do que têm hoje por causa da cor. O arnito do Egito é maravilhoso quando envelhece, porque muda de cor com a luz. Pode ir de uma cor rosácea a, às vezes, esta radiosa cor dourada ao fim da tarde. Não se via isto nos tempos antigos, porque estes templos estavam pintados com cores vivas. Milagrosamente, alguma da tinta permaneceu.
revelando mais uma vez o amor dos egípcios pelos temas naturais, como os tetos representando estrelas no céu. Nas paredes escreviam a sua história e textos religiosos e sagrados. Pensavam que o seu mundo duraria para sempre, mas não durou. Mal sabiam eles que 3.000 anos depois decifraríamos a sua língua e mensagens místicas. Cronologia. Na era de 1570 a.C. a 1200 a.C., quando Tebas era a cidade mais importante do Egito, outros acontecimentos tinham lugar pelo mundo fora. Na Inglaterra continuava o trabalho na misteriosa Stonehenge, perto de Salisbury. O objetivo exato desta estrutura é desconhecido ainda hoje. No entanto, alguns eruditos especulam que era usada como um templo ritualístico ou possivelmente como observatório astronómico. Na Ásia Menor, combatia-se a Guerra de Troia. Depois de um cerco de 10 anos, a fabulosa cidade caiu e os guerreiros gregos foram vitoriosos. No mar Egeu, ocorreu uma violenta erupção vulcânica na ilha de Thera, destruindo toda a vida na área. O harém do Deus. Karnak era o maior dos templos egípcios, mas mais tarde foi necessário desenvolver o templo de Luxor, também conhecido como o harém do Deus. Localizado a perto de 3 km a sul de Karnak, Luxor estava ligado ao templo maior por uma avenida de esfinges. Era em Luxor que o deus Amon praticava uma união carnal mística e simbólica com a deusa sua esposa. A união, comemorada pelo fabuloso festival de OPEC, renovava e revitalizava simbolicamente o país e reforçava a ligação do faraó aos deuses. Celebrava-se o OPEC todos os anos, durante as inundações do Nilo. Com grande fanfarra, a estátua de Amon era trazida do santuário de Karnak e levada rio acima num barco fabuloso para o templo de Luxor. O Deus vinha ao seu povo e tornava-se mais ou menos acessível. Havia uma orquestra à frente da procissão. Havia tropas, havia dançarinos movendo-se lentamente e solenemente de Karnak a Luxor. Isto decorria numa série de horas e o povo podia ver o Deus nesta altura. Pelo menos viam um relicário que continha o Deus. Viam os sacerdotes e os acólitos e tudo o que era interessante. Aqui, dentro dos confins de Luxor, o Deus era adorado. Amontoavam-se ofertas e sacrifícios e era guiado no processo de rejuvenescimento. Depois de mais de uma semana de celebração e cerimónia, a estátua era levada de volta a Karnak com grande fanfarra. Este e outros festivais semelhantes ocorreram no Egito durante séculos. As cerimónias cumpriam-se ano após ano, sem alterações. Pouco mudava no Egito. E porquê? Os egípcios achavam que tinham o melhor dos mundos. Mas com o reinado do faraó Akhenaten em 1367 a.C., tudo isto mudaria. E com estas mudanças, a proeminência da cidade santa de Tebas estava ameaçada, porque Akhenaten decidiu revolucionar a religião do Egito. Com fanatismo, decidiu substituir o deus Amon por um novo deus chamado Aton, concebido como um deus único e universal, a fonte da vida e representado pelo disco solar. Decidiu também mudar o lugar do poder de Tebas para uma nova capital a jusante, em El Amarna, mas não parou por aí. Manda os servos aos templos e apagam todas as imagens do deus Amon. Destroem todas as estátuas do deus Amon. Vão aos túmulos e procuram o nome do deus Amon nos nomes pessoais e apagam-no. Trepam a obeliscos, trepam pilonos, procuram destruir o deus Amon no país inteiro. Acabam por fechar os templos. Os faraós tinham feito milagres. Tinham construído as pirâmides, vencido os maiores inimigos do Egito e afirmavam-se de nascimento divino. Mas esta revolução religiosa era pedir demais.
Talvez a visão de Akhenaten fosse demasiado grandiosa, demasiado radical, demasiado restritiva. Qualquer que fosse a razão, esta revolução não pegou. À sua morte, o poder religioso regressou a Tebas e Amon voltou a ser declarado o maior dos deuses por um jovem monarca, Tutankhamon. Provavelmente tinha apenas 10 anos de idade quando subiu ao trono em 1347 a.C. O seu reino foi curto. Pensava-se que Tutankhamon viveu apenas até aos 20 anos. Por isso, durante o seu reinado, poderia estar sob a influência de conselheiros mais velhos. A maior parte deles queria que o poder voltasse para Tebas. Interrogamo-nos sobre se teria feito valer alguma das suas preferências políticas ou religiosas, se tinha alguma em especial, se era apenas um fantoche manipulado pelas várias fações que certamente existiam nessa época. Em qualquer dos casos, Karnak e Luxor regressaram à antiga glória. Com a morte de Tutankhamon, os sacerdotes de Karnak demonstraram sua gratidão ao governante que lhes devolvera o poder. Possivelmente algum do fabuloso tesouro encontrado no seu túmulo seria da hierarquia do templo, dado em tributo ao jovem rei que lhes dera o poder. Tebas teve mais uma era de ouro, o reinado de Ramsés II. Se os faraós eram conhecidos pelo seu ego, então Ramsés talvez tivesse o mais colossal ego de todos. Os templos de Karnak e Luxor foram beneficiários deste ego. Ramsés levou a cabo projetos de construção maciços que ensombraram os da maior parte de outros faraós. A sua contribuição para os templos tem a marca do melhor da arquitetura egípcia, incluindo a construção numa escala enorme, com a opulência e a extrema grandeza como objetivo. Ramsés estava tão determinado em deixar a sua marca nos templos que não estava acima de roubar o crédito a outros faraós que o precederam. Quando algo não era dele, ele às vezes reclamava como seu. Essencialmente pôs o nome em muitas estátuas. Uma das coisinhas convenientes da civilização egípcia era o facto de, se pudesse pôr o nome em qualquer coisa, ela tornava-se nossa. Então, se houvesse uma estátua de Amenhotep III e se decidisse que ele tinha demais, apagava-se o nome, punha-se o nosso e esta ficava nossa. Às vezes ele apagava as feições e às vezes nem se dava ao trabalho. Quando ele fazia as suas inscrições, às vezes escavava-as até 15 centímetros na parede para ser muito difícil aos sucessores apagarem-nas. Não foi só nos edifícios que ele pôs a sua marca. Por altura da morte, Ramsés II tinha gerado mais de 100 filhos. Teve uma prole tão grande que os cientistas têm dificuldade em contá-los, ou às mulheres por quem os teve. O problema com a identificação das mulheres e filhos é que se temos o nome de muitos deles, não os temos todos. Em especial das rainhas, sabemos que os faraós do Império Novo tinham haréns, ou estábulos de mulheres, que não eram apenas egípcias, mas que também vinham do estrangeiro, como maneira de cimentar alianças diplomáticas. De igual modo, conhecem-se os nomes de muitos príncipes e princesas, mas não todos. Ele era capaz de gerar muitíssimos. O Egito tinha sido uma potência mundial por mais tempo que qualquer outra civilização antiga. Finalmente foi apanhado pelo tempo e pelo mundo exterior. Uma morte lenta. O Egito e Tebas levaram muito tempo a morrer. Após o reinado de Ramsés II, o país nunca mais igualaria a grandeza dos tempos antigos. Com os tempos do isolamento protetor, uma coisa do passado, o poder do Estado mudou a pouco e pouco para norte, para o Mediterrâneo, pois era do norte que vinha a maior parte das ameaças às fronteiras e era do norte que o faraó devia agora governar. Com lutas internas, o declínio do império e o poder do faraó em queda,
o país depressa se tornou suscetível às invasões. E vieram as invasões. As conquistas núbias, assírias e persas, todas foram bem-sucedidas. E estas foram suplantadas pelo maior conquistador de todos, Alexandre o Grande, 332 a.C. Alexandre estava fascinado pela cultura do Egito e estava consciente da sua glória passada. Mas, como outros antes dele, estava intrigado com tudo. Os gregos viam no Egito um local maravilhoso com uma grande sabedoria que não chegavam a compreender. Tal era o respeito de Alexandre pelos antigos, que restaurou partes dos templos que outros invasores tinham pilhado. Também mandou gravar a sua imagem nas paredes, como um faraó. Antes de Alexandre, os gregos já tinham contribuído com o nome de Tebas para a cidade santa. Antes deles, os egípcios chamavam-lhe Vasset. Os romanos seguiram-se aos gregos no Egito e depois vieram os cristãos. Os antigos deuses egípcios finalmente morreram ou não? Talvez, como Tebas, estivessem apenas a dormir. Outrora a maior cidade da terra, Tebas tornou-se agora numa aldeia atrasada, o seu nome quase perdido para a memória do homem. Os templos onde os deuses e o faraó tinham antes ditado o destino de um império tornaram-se ruínas. Os viajantes que por aí passavam no Nilo não paravam e nem sabiam da grandeza que aí existira. A antiguidade do Egito tornou-se praticamente desconhecida no Ocidente por causa da perda de contacto entre o Egito e a Europa Ocidental durante a Idade Média. Poucas pessoas viajaram para o Egito por causa do conflito entre a cristandade e o mundo do Islão. A partir do século XV, há registros de viajantes que descrevem os monumentos do Egito, mas até a localização exata da cidade de Tebas estava em questão. Espantosamente, os grandes templos tornaram-se agora em casas improvisadas dos pobres e até serviam de estábulo. O que os ocidentais encontraram quando lá foram foi grupos de pessoas a viver nas ruínas. Era um local conveniente para levar ovelhas e para guardar ovelhas, protegê-las da chuva ou o que se quisesse. Acabaram por se tornar em grutas artificiais quando não foram totalmente destruídos. Tragicamente, também se tornaram em fontes de materiais de construção. As equipas de construção locais derrubavam pilonos e pilares, pois eram fontes de pedra já pronta a usar. Mal sabiam que a escrita e a arte encontrada na pedra eram os tesouros de uma nação. Passaram-se séculos. A pouco e pouco o deserto cobriu os templos. Frequentemente a areia cobria os edifícios até ao telhado. E, ironicamente, foram trazidos à atenção do mundo por outro conquistador, Napoleão Bonaparte. A expedição de Napoleão, a expedição francesa de 1798, que subiu o Vale do Nilo, estava interessada, claro, não apenas nos monumentos antigos, mas em todos os aspectos do Antigo Egito, a botânica, a geografia e também a etnografia moderna do Egito. De facto, ficaram espantados pelo tamanho, a monumentalidade, a beleza dos monumentos antigos. E isto gerou um intenso interesse na Europa pelo Vale do Nilo. Este interesse por tudo o que fosse egípcio depois da expedição de Napoleão levou a uma era de pilhagem. Muitos dos tesouros mais preciosos do país foram derrubados e levados para os grandes museus e cidades da Europa. No entanto, em meados do século XIX, arqueólogos modernos vieram ao Egito e começou um esforço para preservar e registar as suas maravilhas antigas. Em vez de pilhar, cientistas egípcios, franceses, britânicos, alemães e americanos puseram mãos à obra para voltar a juntar as peças do puzzle. Por mais de 100 anos, reconstruíram, repararam e estudaram os templos,
numa tentativa de preservar o seu legado e desvendar os seus segredos. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Desde que o trabalho científico começou em Karnak há cerca de 150 anos, ainda há partes de Karnak que são completamente desconhecidas. Há coisas que ainda não foram registadas pelos egiptólogos e não o serão durante a nossa vida. Cerca de um quarto da área cercada pelo muro de tijolos ainda não foi escavada. Só temos uma vaga ideia do que poderá lá estar. Há instituições como o Oriental Institute que trabalham em Karnak há anos o levantamento epigráfico. É um longo e contínuo processo de análise, estudo e registro. O Dr. Peter Dorman é o diretor do levantamento epigráfico do Oriental Institute da Universidade de Chicago. O levantamento registra e interpreta as inscrições e relevos nas paredes do templo. De facto, estes cientistas estão numa verdadeira corrida contra o tempo. Estes monumentos estiveram expostos ao ambiente, ao vandalismo humano, à erosão, por muitos anos e podemos vê-los a degradar-se gradualmente. É um processo muito lento e gradual de erosão e deterioração. Estas inscrições religiosas e históricas estão literalmente a desaparecer perante os nossos olhos e não houve nenhuma documentação cuidada de muitas delas. A única maneira de fazermos um registro rigoroso, um registro permanente para futuros cientistas, para poderem estudar estas inscrições históricas e religiosas, é fazer uma cópia agora, antes que a erosão e o vandalismo as façam desaparecer. Os antigos egípcios pensavam que os seus monumentos existiriam para sempre. Mas parece que nem a rocha é imune aos ataques do tempo e dos elementos. Este ponto onde a rocha se está a deteriorar, no topo da Sena, marca um ponto onde o templo esteve enterrado na antiguidade por dejetos e lixo humano e possivelmente também areia. Quando o templo foi escavado, toda a secção mais baixa começou a secar. Os sais tornaram-se ativos. E pode-se ver, em especial na esquerda, o branco causado pela formação de cristais de sal. À minha direita, um bloco inteiro começou a desintegrar-se. Isto é típico do tipo de deterioração que acontece por todo o Egito, onde os danos causados pelo sal são um grande problema. Ao documentar os templos, a equipa de Chicago ficou a conhecer os tipos artísticos antigos intimamente. Embora os templos estivessem em construção durante séculos, o olho treinado pode frequentemente reconhecer um trabalho de uma era específica ou de um rei específico. Alguns períodos da arte egípcia podem ser muito específicos. Pode-se olhar para um monumento, para um relevo, para as pinturas de um túmulo e dizer isto é do reino de tal e tal rei. Pode-se dizer, em alguns casos, que isto é da primeira parte do reino de tal rei, mesmo sem olhar para a inscrição que identifica o mesmo rei. Recentemente, a equipa registou os relevos do festival de OPEC. Parece que foi mesmo em cima da hora, porque com o passar dos anos as paredes do templo apagam-se um pouco mais à medida que se transformam em pó. Os relevos do festival de OPEC no templo de Luxor são a nossa última publicação. Historicamente são muito significativos porque datam do templo de Tutankhamon e são um dos principais monumentos que nos restam do seu reino. Mas também mostram pormenores maravilhosos da antiga celebração do festival de OPEC no Império Novo. São uma obra-prima da composição e, em termos de significado religioso, são extremamente importantes. Os faraós sonhavam e os sonhos realizavam-se. Os seus templos de Tebas tornaram-se elos entre o céu e a terra. Ironicamente, os templos também se tornaram em elos para nós, uma das nossas poucas ligações com a antiguidade remota. Muitos dos seus segredos ainda estão enterrados, mas uma coisa é certa: os deuses amavam o Egito. Tradução e locução, ideias e letras.